Bom dia! Venho hoje responder a mais uma questão desta semana que considero ser muito pertinente para toda a gente que tem crianças ou que trabalha com crianças. Obviamente que para uns mais do que outros, mas é um tema que faz muito sentido falar. Por isso agradeço à mãe que me perguntou e vou tentar simplificar este tema porque existe imensa coisa que se pode dizer sobre ele. E o tema é sobre comportamento. O que é um comportamento de cariz sensorial? O que é um comportamento com cariz comportamental? E porquê que é importante saber a diferença entre os dois? Nós temos muitas crianças que têm comportamentos e muitos pais que nos chegam um pouco perdidos de como lidar com os comportamentos da criança, tentam tudo, vão para a parentalidade positiva, vão para alguns para medicação, outros vão para terapeutas, para psicologia, para terapias, para terapia ocupacional, e a verdade é que se nós não virmos isto de uma forma multifacetada, torna-se difícil saber qual a melhor estratégia a adotar. Eu, na minha prática, senti isso. Portanto, eu adoro trabalhar com crianças. O meu percurso tem sido todo no sentido de desenvolver o meu conhecimento na área pediátrica. Tirei a licenciatura de terapia ocupacional, pós-graduação em integração sensorial, mestrado em neuroreabilitação, fiz cursos na área da alimentação, do sono, da intervenção em bebés, fiz cursos em trauma emocional e sensorial e mesmo assim, apareciam casos de crianças que muitas vezes os pais me perguntavam como lidavam com alguns comportamentos e eu própria percebia que não era só uma questão sensorial e que havia ali mais qualquer coisa que eu tinha que procurar uma resposta para poder ajudá-los. Então fiz formação também a esse nível e tenho feito investigação também a esse nível, investigação própria, para poder dar uma melhor resposta. E é nesse sentido que venho falar aqui convosco. Portanto, nós vamos falar o que é um comportamento, o que é um comportamento sensorial e porque que é importante saber a diferença entre os dois, porque isso vai nos ajudar a saber lidar com a criança e a responder melhor às necessidades da criança. Se nós entendermos a criança que está à nossa frente e adequarmos a nossa intervenção às necessidades dela, nós estamos de facto a conseguir ajudá-la. E o objetivo aqui não é punir, mas apenas ajudar a criança a arranjar novas estratégias. Porque se eles têm um comportamento, geralmente têm uma razão. Então vou tentar simplificar o tema. Se surgirem mais questões, podem mandar mensagem, porque existe imensa informação sobre este tema. Eu estou a tentar simplificar ao máximo para vos ajudar a trazer à consciência de que existem aqui alguns fatores a ter em conta. Então, vamos pensar em termos de comportamento. O que é um comportamento? Nós temos vários tipos de comportamento e vários tipos de criança e crianças que adotam uns mais do que outros. Mas vamos, em geral, temos comportamentos como irrequietude, inatenção, distratibilidade, falta de cooperação, birras, choro, dentadas, bater, dizer palavrões, agressividade. Isto são tudo comportamentos. Estes são os comportamentos em geral. Depois cada um deles vai nos indicar se será mesmo de cariz comportamental ou será de cariz sensorial. E também vai depender do contexto. Primeiro que tudo, para nós percebermos o que é um comportamento e que não de cariz mesmo comportamental, nós temos que ver se o comportamento que a criança está a adotar tem um propósito. A criança está a adotar aquele comportamento de uma forma semi-consciente, mesmo ela pode não ter total consciência, pode apenas não saber adotar outro, mas tem um propósito. A criança faz com um intuito. E temos que ter em consideração que os comportamentos são aprendidos. Ou seja, a criança adota uma vez um comportamento. Se esse comportamento for repetido e tiver sucesso e for reforçado consciente ou inconscientemente pelo adulto, aquela criança vai voltar a adotar esse comportamento e poderá adotar esse comportamento não só naquele contexto, como em vários contextos. Se esses comportamentos forem inadequados e não forem corrigidos,
a criança vai continuar a repetir até que esteja consciente que aquele comportamento não é apropriado. Quando o comportamento começa a ser aprendido, passa a ser quase natural para a criança e ela vai usar esse comportamento mais de uma forma natural. E muitas vezes ela não faz por mal. Pode ser a única maneira que a criança sabe comportar-se, porque não tem recursos para mais, porque se habituou e funcionou e foi aquilo que ela aprendeu. E até que nós lhe mostremos alternativas comportamentais, ela também não consegue sair desse registro. Então, a criança vai aplicar aquele comportamento, portanto pode ser de agressividade, ou de choro, ou de dentada, ou birra, em vários contextos, sem se aperceber sequer que há outras formas, porque aquela foi aquela que ela aprendeu. Vamos usar um exemplo simples, que acontece frequentemente com quase todas as crianças. Vamos imaginar uma criança que está a ver televisão e são horas de ir para a cama. E os pais dizem à criança, olha, são horas de ir para a cama, vamos todos nos deitar. A criança, de repente, depara-se com essa situação e quer ficar mais tempo. E quer também chamar a atenção dos pais para ouvirem aquilo que ela está a dizer. Então, o que é que a criança pode fazer? Pode começar a gritar, a fazer uma birra, a dizer que quer ficar mais tempo a ver televisão e começa a gritar, a jogar-se para o chão, a falar alto e para vincar a sua posição. Nós aqui temos que ver, este comportamento tem um intuito, aliás, tem dois intuitos. Primeiro, chamar a atenção do adulto, de forma positiva ou negativa. Neste caso, o gritar geralmente funciona bem porque o adulto vai logo olhar e vai querer que a criança pare. Portanto, vai chamar a atenção inevitavelmente do adulto, a não ser que o adulto tenha conhecimento e se controle. Segundo, tem também um intuito de ter sucesso naquilo que está a negociar, que é prolongar mais tempo à frente da televisão e não ir para a cama. Portanto, temos dois intuitos. Um chamar a atenção, outro prolongar e ter sucesso na sua negociação. Agora, se isto foi a primeira vez que aquela criança fez isto e o adulto fica um pouco perdido e realmente vê que a criança está a gritar, começa a ficar preocupado com os vizinhos, dá-lhe atenção, chama-o a atenção e diz que faz menos barulho porque os vizinhos estão à volta e começa a ceder à criança, o que é que do lado da criança acontece? Ela faz uma aprendizagem, no cérebro dela pensa, ok, então se eu queria ficar mais tempo à frente da televisão, em vez de ir para a cama e eu gritar, jogar-me para o chão e fizer birra, este comportamento vai ter sucesso para aquilo que eu quero. Então eu vou repeti-lo. Então aqui a forma como o adulto vai lidar com a situação vai ajudar a criança a gerir este comportamento ou a aprendê-lo e a repeti-lo porque vai ter sucesso. Pronto. Isto é um exemplo de um comportamento puramente comportamental, assumindo que não há outros fatores aqui à volta. Vamos agora pensar em comportamentos sensoriais. Para quem conhece a integração sensorial e os perfis sensoriais da criança, já sabe que existem vários perfis e as crianças sensoriais têm mais dificuldade em lidar com ambientes com muito estímulo sensorial. Para quem quiser saber mais, nós temos no nosso blog do Happy Child várias informações sobre processamento sensorial, inclusive leituras, mas um dos perfis muito comuns no centro são crianças com hipersensibilidades sensoriais, por exemplo, hipersensibilidade aos sons, ao tato, às vezes crianças que nem sempre conseguem estar muito tempo paradas porque ainda não têm a estabilidade postural muito desenvolvida, e estas crianças têm levam muito mais tempo a se adaptar a um ambiente ruidoso e com muita informação sensorial do que outras que não tenham as mesmas características. Isto estamos a falar de uma criança com hipersensibilidade sensorial. Existem outros perfis, isto é apenas um. Obviamente que
se essa criança tem dificuldade em lidar com ambientes muito estimulantes, portanto, se for exposta a um ambiente desses e não tiver tido intervenção para aprender estratégias de regulação, aquela criança vai ficar desregulada após a exposição naquele ambiente. Eu já tive casos em que os pais começaram a referir que sempre que iam, por exemplo, na Inglaterra era a Legoland, que é algo, é como se fosse um parque muito grande, cheio de diversões, cheio de crianças, em que o barulho é exacerbado, tem muita informação sensorial e eu cheguei a ter uma criança que realmente os pais diziam, bem, nós sempre que vamos ao Legoland a seguir, a criança, o nosso filho fica cheio, cansadíssimo, cheio de birras, irritável, tem dificuldade até em dormir, nota-se que o humor dele muda. Isto era uma criança que tinha alterações sensoriais e que não tinha estratégias de regulação, nem os pais sabiam como lidar com as necessidades dele, até perceberem o que é que realmente se passava e notavam que sempre que ele ia para parques ou para ambientes ou para festas com muita exposição sensorial, o comportamento dele alterava-se, porque a criança não tinha capacidade de gerir toda aquela informação sensorial. E aí tem que ser, obviamente que a criança tem que ser avaliada, tem que ser tirado o perfil e tem que ser adequada uma intervenção para ajudar aquela criança a regular-se e os pais também a saberem o que fazer para manter aquela criança regulada. Portanto, nestes casos, se nós temos uma criança com este perfil e vai para a escola, se ela está exposta a um ambiente muito exacerbado em termos sensoriais e se ninguém tiver consciência disso, é natural que aquele comportamento que os comportamentos da criança subam, comportamentos negativos, porque são comportamentos que a ajudam a lidar com as dificuldades sensoriais que ela apresenta. Por exemplo, se nós temos uma criança que fica desorganizada com o som, se ela está num recreio com muito barulho, ela não vai conseguir lidar com essa sensação e vai tentar ou fugir do ambiente ou dominar um pouco o ambiente ou arranjar estratégias de regulação e algumas delas até podem ser adentadas, tornar-se mais agressivas, não conseguir estar paradas porque a criança não sabe lidar, não tem estratégias de regulação para lidar com aquela informação sensorial. E então aí podem surgir comportamentos de cariz sensorial, assim de uma forma muito sucinta. Alguns pais notam que há crianças inteligentes que estão super adequadas à escola, mas que realmente o comportamento é super difícil de gerir na escola, nos parques, em determinados ambientes, e eles dizem, muitas vezes o que dizem, a criança neste ambiente é um anjinho, mas neste ambiente nós realmente não sabemos mais o que fazer. E isto não tem nada a ver com o facto dos pais serem bons pais ou maus pais. Isto tem a ver com as características da criança e nós entendemos o porquê dela estar a ter estas reações. Porque às vezes os pais têm 2 e 3 filhos em que educam todos da mesma maneira, mas realmente há uma criança que tem estas especificidades e obviamente que o comportamento se vai destacar. Agora, porquê que é importante saber a diferença entre um e outro? Porque, como é que eu hei de pôr isto de uma forma simples para explicar? Portanto, nós primeiro temos que saber a diferença entre um e outro, porque a forma como nós vamos lidar vai variar. Se nós temos uma criança que tem comportamentos sensoriais e comportamentais, nós primeiro temos que dar uma regulação à criança, regulá-la sensorialmente, para depois poder lidar com o comportamento. Só uma dieta sensorial, que é algo que os terapeutas ocupacionais fazem, que são atividades de regulação, de acordo com o perfil da criança, não vai funcionar só por si. Assim como também não vai funcionar desculpar os comportamentos da criança só porque ela tem uma dificuldade sensorial. Portanto, nós temos essencialmente de saber muito bem analisar o que é um, o que é outro para poder lidar com cada um. E depois temos que ter também consciência que as crianças são um barómetro para as emoções dos adultos à volta deles. E se eles estão em ambientes que já são desafiantes para eles e têm adultos que ficam estressados com o comportamento deles, porque é uma coisa que acaba por acontecer naturalmente, porque se a pessoa não sabe lidar e vê que a criança está com um comportamento desajustado e já tentou várias estratégias e nenhuma resultou, começa a ficar perdido e muitas vezes descarrega em cima da criança. Nas escolas isto acontece imensas vezes.
aquela criança vai no fundo também absorver todas estas emoções e isso vai ser como que uma acendalha para aquele comportamento. Então, nós precisamos de perceber que os comportamentos são multifacetados e, portanto, uma abordagem só não vai funcionar para resolver o problema. Nós temos que analisar o problema de uma forma multifacetada e arranjar estratégias globais, multifacetadas e ajudar todo o contexto da criança a adotar uma estratégia, as estratégias de acordo com os comportamentos que vão surgindo. Portanto, aqui torna-se importantíssimo um papel de equipa entre os pais, um terapeuta que tenha o mesmo conhecimento de causa destas necessidades sensoriais e comportamentais e os professores ou educadores ou pessoas envolvidas na vida da criança. E só quando nós todos estamos com o mesmo objetivo e articulamos e agimos todos da mesma forma, com estratégias consistentes, é que nós vamos conseguir lidar e ajudar aquela criança a aprender estratégias de regulação e a aprender o que é que não é um comportamento adequado e a aprender outros comportamentos alternativos que ele possa utilizar para conseguir levar avante aquilo que ele precisa, quais são, e levar avante as suas necessidades sensoriais ou o seu intuito, conseguindo ter um comportamento mais adaptativo e ajustado aos contextos em que aquela criança está inserida. Eu penso que este é um tema super interessante. Existe muito mais para falar sobre ele. Se alguém tiver alguma dúvida, pode-me colocar por mensagem privada, eu tento ajudar. E espero que vos ajude, pelo menos, a refletir um pouco e a querer saber mais. Obrigada e um bom sábado para todos.